Uma boa tarde a todos. É uma grande satisfação receber a todas e a todos em mais um webinário do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia. Hoje temos a grande alegria de receber o professor José Evangelista de Carvalho Moreira. O professor José Evangelista, também conhecido como professor Dedé, carinhosamente, possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Física pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América, e doutorado em Física pela Universidade de Copenhagen, na Dinamarca. Atuou na área de Física, com ênfase em ótica, principalmente nos temas de transição de fase, efeito Raman, espalhamento de luz em sólidos e soluções coloidais. Trabalhou também em redes neurais artificiais e sistemas complexos. Atualmente é professor titular aposentado da Universidade Federal do Ceará. A partir de 2004, passou a trabalhar em divulgação científica na Seara da Ciência, da Universidade Federal do Ceará, onde mantém suas atividades até hoje. Longevidade. Por que envelhecemos? É o tema do webinário de hoje. Professor José Evangelista, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. E a partir deste momento, o palco é seu, professor. Então, obrigado, Crispino, obrigado pelo convite. E vamos lá. Quando você me convidou, você sugeriu que eu falasse sobre a Seara, que é onde eu trabalho atualmente, né? Acontece que a Seara está fechada há um ano e mais, quase um ano e meio, e provavelmente vai continuar fechada até o fim desse ano, infelizmente, né, por causa da pandemia. Então, eu estou preferindo falar sobre outra coisa, e eu gostaria de falar sobre a página da Seara, né? No caso aí, você tem um endereço aí, searaufc.br, e eu resolvi escolher alguma coisa da página, né? E a minha escolha caiu para esse assunto, que é o tema de uma apostila da dona Fifi, que eu recomendo para todo mundo que queira ler as apostilas da dona Fifi. E, no caso, é uma apostila sobre longevidade. Eu botei esse subtítulo Porque Envelhecemos, lembrando de uma passagem de um livro do Kurt Vonnegut, chamado Matadouro 5, e tem um personagem do livro, da história, um bom romance, que vai visitar a mãe, que está muito velhinha, num asilo de idoso, e ela já está, né, na cama, muito fraquinha, e ela pede para ele se aproximar, ele se aproxima para ouvir o que ela vai dizer, pensando assim, algo muito profundo, e o que ela diz é exatamente isso aí. Como é que eu fiquei tão velha? E esse realmente é o nosso tema hoje, como é que a gente envelhece, né? Aí eu lembrei também que o Kurt Vonnegut, que é o autor do livro, tinha um irmão chamado Bernard Vonnegut, que era físico, e trabalhou muito tempo com o Irving Langmuir, que foi prêmio Nobel de Química. Eles fizeram muita coisa em física da atmosfera, física de nuvens, né? Bem, aí o professor Bassalo, Zé Maria Bassalo, grande professor paraense, tio do Crispino, né? Tem essa seção na página da Seara, né? Que está aí o endereço, Curiosidades da Física, que é excelente. Eu recomendo para todo mundo. Já está com talvez 600 ou mais verbetes, todos eles muito bons, né? E um dos verbetes que o Bassalo colocou lá falava exatamente sobre o trabalho do Langmuir. E era sobre o trabalho, entre outros, sobre o trabalho com física da atmosfera. Mas o Bassalo não falava do Bernard Vonnegut, né, que era o irmão do Kurt Vonnegut. Talvez ele não soubesse. Aí eu resolvi dizer para ele, né, para eles incluir, né, a citação ao Bernard Vonnegut, né, e no processo eu descobri uma coisa interessante, é que o Bernard Vonnegut era muito parecido com o Bassalo, né? Vejam vocês, né?
Eu não sabia disso, mas é como é que são as coisas, né? Mas vamos parar de tanta digressão, vamos para o assunto que nos interessa, né? Que é o caso das longevidades, né? A primeira pessoa, talvez um dos primeiros que trataram cientificamente o problema da longevidade, né, foi esse cidadão aí inglês, Benjamin Gompertz, né, que aí em 1825, né, no século XIX, ele era atuário. Atuário, né, tem acesso a muitos dados de nascimento, morte, né, e ele tinha. E ele, então, resolveu plotar esses dados, né, não apenas de Londres, mas de outras cidades da Inglaterra, e conseguiu ver que ele se ajusta muito bem a uma exponencial, como vocês estão vendo aí. Né? Você ajusta os parâmetros A e B, e você tem um belo ajuste aqui na curva a partir de 25 anos, por exemplo, 20 anos, 25, porque na infância, por causa da mortalidade infantil, as coisas às vezes não dão bem certo. Mas aqui, a partir de uma certa idade, o ajuste é excelente. Né? E o Benjamin Goltz publicou isso, nessa data aqui, 1825, na revista da Royal Society. O que era interessante, porque ele publicava na revista da Royal Society, mas não conseguia ser sócio da Royal Society porque era judeu. Né? E olha que os trabalhos dele eram muito, muito bons, tanto assim que no exemplar que ele publicou esse artigo, que tem essa curva, tinha trabalhos do Michael Faraday, do Humphrey Davy e do Charles Babbage, quer dizer, tudo peso pesado. Né? Nada mal para um judeu que terminou, depois de tanto publicar trabalhos interessantes, ele acabou sendo aceito, né, antes de morrer, na Royal Society. Então, essa curva aí, o Gompertz, né, ele resolveu fazer uma transformação na expressão e passou para uma coisa que é não a curva da mortalidade, mas a curva da sobrevivência, que é pelo menos deprimente. Né? Aqui você tem a taxa de sobrevivência para a idade, para uma pessoa que tem uma idade média, uma média de idade de torno de 78 anos, que é mais ou menos a taxa média de idade das mulheres brasileiras. Né? Por aqui você vê que quando ela é novinha, né, a probabilidade de sobreviver é quase praticamente 1. Né? Uma jovem brasileira com 60 anos tem uma probabilidade de sobrevivência maior do que 80%. Né? Agora, quando a coisa vai passando, o tempo vai passando, essa coisa vai caindo, né? E nós temos aí a expressão essa daqui, é uma exponencial em cima da outra, né? E o bom dessa expressão é que ela se ajusta muito bem. No caso do Gompertz, ele fez para muitas cidades inglesas, depois fez para algumas populações da Europa, e sempre o ajuste é possível de ser um ajuste com excelente qualidade. Né? Agora, o que é interessante aqui é que, como você vê aí, né, tem aqui um linear, né, que é daqui na ordem de 100 anos, né, e não passa. Você procurar alguém aqui com 120, 130, você não encontra. Né? Então, essa é uma coisa para ser explicada. E como a curva é uma curva que depois outras pessoas, não o próprio Gompertz, mas outros que começaram a usar as expressões que ele botou lá, ainda hoje muita gente usa, descobriu que isso vale não só para a espécie humana, mas com outras espécies. Aí tem 2 espécies de mamíferos, né? Rato e cavalo. Mas vale também para inseto, né? E aves, né? O ajuste, como vocês estão vendo aí, é bem razoável, bem bom. Né? No caso do rato, né, você tem que ajustar a curva, porque a vida, né, o limiar dele é da ordem de 2 anos, não chega a 3.
caso do cavalo, chega a 35 anos, né? Mas sempre se ajusta muito bem. Vale também para inseto, né? Você pode encontrar essa curva para mosca. Eu acho que só não fizeram mesmo para peixe, que eu saiba. Né? Mas o que a gente desconfia é que uma coisa que ajusta tão bem, né, deve ter alguma coisa que seja de primeiros princípios, né, uma coisa fundamental, e nós gostaríamos de saber que coisa é essa. É o tema exatamente da nossa conversa, né, nessa palestra, é saber por que a curva de Gompertz ela é tão bem sucedida. Né? Agora, você perguntaria o seguinte, mas se a medicina é melhorando, aí, tudo mais, não vai passar aqui Infelizmente, parece que não. Essa curva aqui é uma curva hipotética para um país, por exemplo, um país europeu, né? E você vê que com a passagem dos anos, depois da guerra, né, a vida média aumenta, e tem realmente aumentado. Aqui tem A, B, C, eu não sei os números exatamente, mas você pode ver que a taxa da vida média aumenta, mas o limiar não. O limiar está aqui, forte, né, firme e forte, em torno de 100. E parece que não vai modificar, por mais que, né, que o nosso esforço para fazer uma mudança nisso daí. Esse limiar deve ter, portanto, algo mais profundo, né, e que nós não sabemos exatamente o que é. Né? Pois bem, então a gente vai, nesse ponto aí, a gente fica querendo saber a razão para esse comportamento da curva de Gompertz, né, e da espécie humana e de outras espécies. Como é uma coisa relacionada ao envelhecimento, a gente procura alguém que possa dar alguma instrução, aí, alguma explicação para isso. Você pode pensar, por exemplo, em procurar um geriatra. Né? Porque um geriatra é um médico que trata de velho. Né? Então, ele pode até dizer alguma coisa. Eu fui no geriatra pouco tempo antes da pandemia, né? E fiquei surpreso. Porque quando você vai no médico, normalmente, né, ele se queixa lá de alguma coisa, ele vai logo passando um monte de exames, passa alguma droga para você tomar, 10 minutos, acabou a consulta. Não é assim com o geriatra. O geriatra conversa, pergunta como é que você vai, né, como é que vai sua família, que livro você está lendo, quais são os filmes que você está assistindo. Né? É uma maravilha. Né? Eu recomendo qualquer um para ir para o geriatra, mesmo que você tenha 30 anos. Né? Só que o geriatra provavelmente não vai responder, talvez ele nem conheça a curva de Gompertz, né? Ele não vai lhe responder a sua pergunta por que existe esse limiar aqui. Vou provar. Então, ele tem que procurar outro profissional. Vamos procurar os físicos, né? Por exemplo. Bom, o físico, quando você perguntar sobre isso daqui, o envelhecimento, né? E por que tem essa taxa de vida aqui com esse máximo, ele vai provavelmente falar em entropia. Né? A entropia me remete a outra apostila da dona Fifi, que ela fez uma apostila sobre a entropia, em que ela começa com uma parábola. A parábola da dona Fifi é o seguinte: quando Deus criou a Terra, ele fez a Terra, né, fez as plantas, né, botou lá os animais, botou o homem, botou a mulher e estabeleceu a primeira lei da termodinâmica. Então, era tudo muito bom, porque ninguém comia ninguém, não precisava, porque as células se regeneravam naturalmente, espontaneamente, não precisava nada, bastava só conservar a energia. Né? Então, era paraíso. Né? Como você vê aí nessa pintura, né? Todo mundo vivendo em harmonia. Aí, Adão e Eva resolveram cometer um tal de um pecado, que eu não sei exatamente qual foi,
Mas o caso é que o Todo-Poderoso ficou indignado. O que ele fez? Estabeleceu a segunda lei da termodinâmica e a entropia. Isso aí é a parábola da dona Fifi, evidentemente é uma parábola, mas se a gente for pensar um pouco, provável, não é provável que a entropia seja realmente a melhor explicação para o problema do envelhecimento. Primeiro, porque o princípio do aumento da entropia vale para sistemas fechados, né? E um organismo vivo é tudo menos um sistema fechado, né? Não é bem o caso do sistema fechado. Quer dizer, parece, portanto, que não dá para você usar simplesmente essa explicação, né, da entropia. Deixa eu procurar aqui a minha... Isso, as minhas anotações, para ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Né? Tá bom. Bom, bem, a segunda lei, então, pode até ajudar, mas não é. Provavelmente a entropia não é uma causa, é mais uma consequência. Então, a gente tem que ir para outras explicações. Os físicos, né, no tempo que eu era estudante de engenharia, eu me lembro que estava muito em voga o pessoal que estudava raios cósmicos. Então, dizia-se, e isso é verdade, que os raios cósmicos podem causar mutações no DNA, né, dos seres vivos. E as mutações normalmente são deletérias. Né? No caso dos X-Men, né, em geral, as mutações são maravilhosas. Sempre ganha algum poder extraordinário. No caso real, normalmente são deletérias, raramente são benéficas. Então, mas a teoria era que, com o acúmulo de muitas mutações, né, causadas pelos raios cósmicos, o organismo fosse deteriorando e terminando envelhecendo e terminando levando à morte. Né? No caso aí, a gente pode dizer que essa explicação dos físicos nem era tão nova assim, porque no tempo dos gregos, o pessoal ele já acreditava que Zeus fazia a mesma coisa, ficava jogando raio na cabeça das pessoas, né? Quando chegava um certo número de raios, a pessoa morria. Né? Então, você vê que a explicação dos gregos é uma grande semelhante com a explicação dos físicos. Só muda a tecnologia. Mas todas as duas são erradas. Né? Porque se você for fazer um gráfico com a mesma taxa média de vida, por exemplo, sei lá, 80 anos, por exemplo, em que aqui você teria a curva de Gomps, que a gente sabe que se ajusta bem, a curva de danos aleatórios seria assim, ó, né? Ela ia ter gente que chegava a 200 anos. Nós sabemos que não tem. Né? Portanto, essa explicação por danos aleatórios, mutações aleatórias, também não funciona. A gente começa a perder paciência com os físicos, porque as explicações dos físicos não dão certo. Né? Então, vamos para os biólogos, né? Para ver o que eles dizem sobre o envelhecimento e, né, o limiar da nossa vida. E talvez um dos primeiros biólogos que escreveu sobre o envelhecimento foi o Augusto Weismann, em 1860. Em 1860, o Augusto Weismann era um entusiasta da teoria da evolução de Darwin, né? Que foi publicado, o livro do Darwin foi publicado em 1853. Né? Então, ele começou a aplicar, né, as coisas que ele aprendia na teoria de Darwin, e ele achou que a morte dos velhos era necessária porque beneficiava a espécie. Né? A eliminação de alguns organismos servindo para a possibilidade de outros ocuparem seu lugar.
espaço vital, corre mesmo de alemão, né? E ele achava que isso seria imposto pela seleção natural, que é exatamente a explicação, né, darwiniana. Ele baseava-se muito, porque ele estudava muito o fenômeno da metamorfose. Metamorfose, por exemplo, que leva uma lagarta a virar uma borboleta. Isso faz porque as células da lagarta, algumas vão morrendo, vão substituindo por outras que têm outro formato e terminam virando uma borboleta. Ele achava que isso daí era uma coisa que podia explicar exatamente a modificação de todo mundo em que as células morriam naturalmente. Morriam para dar lugar a outras células, mas o processo todo iria sendo cada vez mais complicado, mais difícil, e, eventualmente, levava ao envelhecimento. O mal dessa explicação, principalmente, é porque a seleção natural não atua sobre o velho, só atua sobre as pessoas que estão até a idade de reprodução, né? Porque é a velha história de você estar bem adaptado e produzir mais descendentes, né? Então, e outra coisa é que a eliminação das células, ela não é um fato determinístico para a velhice, porque ela ocorre em todas as idades, né? Todo o tempo, as células estão sendo renovadas, até dentro da barriga da mãe, né, no feto. Quando a criança está se formando, por exemplo, a mão, os dedinhos são tudo colados, né? Aí, gradualmente, ainda lá, né, eles começam, as células entre o dedo mindinho e o seu vizinho, começam a morrer, e nós separamos o mindinho do seu vizinho do maior de todos, o maior de todos do furabolo, e aí, quando o bebê nasce, já está com a mãozinha, né, bem preparada. Que nem um escultor quando tira mármore para formar a imagem. De forma que, realmente, a eliminação das células, simplesmente só isso daí, não é uma coisa ligada à seleção natural. O próprio Weissman, quando ele ficou mais velho, talvez até na idade, quando ele tirou essa fotografia aí, ele mudou de ideia. Ele realmente admitiu que o que ele tinha dito nos artigos da década de 1860 não correspondia exatamente aos fatos. Esse processo de eliminação de célula, existem dois, né? Um deles é a necrose. A necrose é o processo traumático, violento, né, em que, levando uma facada, uma ferida, qualquer coisa, né? Isso não interessa para a gente. A outra, essa aí que se chama apoptose. Eu, quando estava preparando essa palestra, eu peguei um artigo e vi que o camarada dizia que a pronúncia dessa palavra é apoptose. O segundo P, ele é mudo, porque veio do grego. É uma palavra que foi, inclusive, usada por Hipócrates, né? Significa caindo fora. Que é exatamente isso, a célula está caindo fora, né? E o termo apoptose, né, foi reintroduzido, né, em 1972 por John Kerr e outros, né, para exatamente descrever o processo esse que eu estou falando, que algumas células vão sendo eliminadas para dar lugar a outras, né, se for o caso, né? Esse artigo de 72 é de John Kerr e mais alguns pesos pesados da biologia. Então, hoje, a gente sabe que esse é um mecanismo super importante, né, para qualquer organismo vivo, porque ele é usado para proteger o organismo. Quer dizer, as células já são... o sistema imune é que usa a apoptose para, por exemplo, para prevenir o câncer. É possível, por exemplo, que alguma célula maluca do pulmão resolva ser célula de osso e convença seus amigos ali do redor para também ser. Aí dá um câncer. Para evitar isso, o sistema imune, quando nota que alguma célula está, né, agindo de forma estranha, ele vai lá e aplica a apoptose nele, né? Eu ainda estou tão acostumado a usar a palavra apoptose que eu vou ficar usando uma ou outra conforme me lembrar na hora, né?
Olha bem, essa é, portanto, um mecanismo vital, né? Não é simplesmente um mecanismo de morte, é também um mecanismo de prevenir a morte. Né? Ele serve até também para fazer uma espécie de escultura, né? Dos órgãos. Né? O, o mecanismo, quer dizer, tem um gene que é responsável pela apoptose. Ele foi descoberto por um camarada chamado Bob Horvitz, do MIT. Por causa disso, ele ganhou o Nobel de 2002. E o Horvitz, ele achou esse gene numa minhoquinha, né? Numa lombriguinha chamada Cernorhabits elegans, que é melhor chamar de C. elegans. Né? É uma minhoquinha, né? Um vermezinho de 1 milímetro de comprimento, mas é famoso, porque foi o primeiro organismo a ter o seu genoma completamente determinado. Né? E é utilizado por tanto pesquisador que já devia o próprio vermezinho já devia ter ganho ele mesmo o prêmio Nobel. Tanto ele ajuda o pessoal que ganha o prêmio Nobel. Um deles foi o Horvitz, que ganhou em 2002, que descobriu os genes que causam a apoptose não apenas na elegans, na C. elegans, mas também praticamente em todos os seres vivos, né? E até nas plantas, como ele descobriu. Né? Aí também descobriu que o sinal para que haja essa apoptose ele vem das mitocôndrias. Então, a gente tem que falar das mitocôndrias. E é muito interessante falar das mitocôndrias, porque vai ser uma coisa que interessa, inclusive, ao meu público, as meninas que estão assistindo essa palestra, né? Porque a mitocôndria está muito ligada ao sexo feminino, como nós vamos ver. Né? Aqui nessa figura, eu tenho uma célula que é uma bactéria. A bactéria é um ser unicelular, né? Bastante simples. E aqui tem uma célula, por exemplo, uma célula humana, né? Em que a mitocôndria é uma organela que, né, pertence à célula, não apenas da espécie humana, mas praticamente todos os animais e também das plantas. Né? O tamanho dela é mais ou menos o tamanho da bactéria. Você vê, portanto, que essa escala não está legal. Na escala real, a bactéria seria muito menor do que a célula, né? Porque a bactéria é mais ou menos do tamanho da mitocôndria que está aqui. Né? A mitocôndria ela tem uma função muito importante, que é produzir a energia que os nossos organismos utilizam, para qualquer coisa. Você imaginar, você precisa de energia, e de onde é que você tira energia? De uma molécula chamada ATP, né? Adenosina trifosfato, que, na realidade, é como se fosse um frasquinho cheio de energia. E quem bota energia dentro desse frasquinho é a mitocôndria. E solta para dentro da célula, onde está precisando de alguma energia, abre o frasquinho, lá vai a energia para ser utilizada. Eu tenho alguns dados aqui sobre as mitocôndrias que eu coletei agora para essa. Elas produzem mais de 90% da energia do corpo. Cada célula tem milhares de mitocôndrias, né? E cada uma tem cerca ou mais de 10 mil cadeias respiratórias. A cadeia respiratória fica na... Deixa eu mostrar aqui uma mitocôndria. Está aqui, a mitocôndria. A mitocôndria tem uma membrana externa e uma membrana interna muito cheia de curvas. E a coisa toda acontece aqui na membrana interna. É onde ficam as cadeias respiratórias que produzem o ATP, que são as moléculas de energia, né, que vão servir para tudo que a célula precisa. Né? A mitocôndria, aqui é uma figurinha mais simplificada dela, ela tem uma série de características interessantes. Por exemplo, ela tem DNA.
né? Um DNA que é diferente do DNA nuclear, né? Do DNA que a gente costuma se referir. É o DNA mitocondrial. É um DNA que tem um genoma bem mais curto, né? Tem menos genes, muito menos do que o núcleo, né? O DNA nuclear, né? Mas é super importante, porque várias coisas da mitocôndria são feitas com instruções do DNA mitocondrial, né? DNA próprio. Nessa membrana interna ficam as cadeias respiratórias, né? E onde sai a energia. E o que é interessante, duas coisas interessantes. Primeiro, a origem das próprias células eucarióticas, as células que têm núcleo. Elas, eu vou já falar sobre isso, elas estão. O DNA mitocondrial, não. O DNA mitocondrial é transferido só da mãe para o descendente. E nós vamos ver já que isso daí é uma coisa que pode ser muito importante. Então, por que isso é assim? Aí, a explicação que foi dada, uma explicação que foi dada foi por essa senhora Lynn Margulis, né, que falou que ela foi quem primeiro, talvez, defendeu como é que é a origem das mitocôndrias. Na realidade, a ideia original tinha sido de um francês, no começo do século XX, mas praticamente foi ignorado. Ninguém acreditou no que o francês disse. Mas a Lynn, no caso, no tempo que ela escreveu esse trabalho, foi em 1967, ela não era Margulis, ela era Sagan, ela era casada com Carl Sagan, né, nesse tempo. Então, ela publicou esse trabalho, teve trabalho para publicar esse paper, porque, segundo consta, ela mandou para cerca de 15 revistas e nenhum aceitou. Até que essa revista aí, Journal of Theoretical Biology, aceitou esse trabalho aí. O que ela diz? Ela diz o seguinte: a mitocôndria, na realidade, é uma bactéria. É uma bactéria dentro de uma célula, né? Como é que isso aconteceu? Segundo consta, vamos falar de novo de outra parábola da dona Fifi. 2 bilhões de anos atrás, no tempo em que todos os seres que tinham na Terra eram unicelulares, eram bactérias, algas, vírus, não tinha nada multicelular ainda. Era muito comum que uma bactéria atacava a outra, ou penetrava na outra, ou qualquer coisa desse tipo assim, e o resultado sempre era trágico. Ou uma morria, ou as duas morriam, né? Até que houve um caso extraordinário em que uma entrou dentro da outra, uma bactéria menor entrou dentro de uma maior, provavelmente uma árquea, né? E conseguiu um milagre, segundo a dona Fifi, a bactéria que penetrou devia se chamar Scheherazade, que nem aquela das Mil e Uma Noites, porque passou um beiço na bactéria maior e propôs um acordo que foi aceito. O acordo era o seguinte: vamos conviver em paz, eu me encarrego de produzir a energia para nós duas, né? E você pode fazer o resto que você pode, né? Não precisa mais se preocupar com a alimentação. O acordo foi aceito, a bactéria invasora pequena adotou o nome artístico de mitocôndria e a coisa deu certo até hoje, né? Porque isso possibilitou que a bactéria maior fizesse outras tarefas mais nobres, né? A primeira coisa que ela fez foi proteger o seu próprio DNA com um núcleo, dentro de um núcleo, né? Ficou bem mais... E fez outras, né, atividades, foi crescendo de tamanho e também começou a se juntar com outras células, como ela, e eventualmente deu origem aos seres multicelulares, trocando o DNA e trocando informações de formas que provavelmente os seres multicelulares, como nós, né, como os animais, por exemplo, surgiram por causa da endossimbiose, que é exatamente esse processo em que uma bactéria entrou dentro de outra e virou a mitocôndria, né?
Isso até hoje funciona. E a teoria né, quer dizer, a hipótese da Lynn Margulis finalmente foi aceita e hoje em dia praticamente todo mundo aceita. Realmente, a mitocôndria tem muito de bactéria. Né? Minha câmera está desligada? Não está, não? Voltou? Não sei. Não, voltou. Não está desligada, não. Tá ótimo, professor. Está tudo certo. As mitocôndrias, primeiro, elas têm um DNA, que é um DNA próprio delas, que é como o DNA das bactérias, circular. Que é o nosso DNA nuclear, ele é linear. Portanto, é uma coisa típica de bactéria. Ela se reproduz como bactéria, né? Por divisão bacteriana mesmo, divisão celular. Né? Funciona tudo como se fosse uma bactéria, realmente. Só que realmente o DNA mitocondrial, ele, com a passagem dos anos, né, milhões e milhões de anos, ele foi gradualmente sendo transferido para o núcleo. Né? E praticamente todas as instruções estão no núcleo. As instruções que ficam no DNA mitocondrial praticamente são aquelas relacionadas com a cadeia respiratória que produz energia. Né? Agora, uma coisa que se pensa que hoje em dia também é que as mitocôndrias, né, ganharam o mecanismo da apoptose, que já fazia parte das bactérias, e exportaram para células eucarióticas, essas que têm, né, células que têm núcleo. E ainda hoje é assim. Né? Muito bem. Como eu falei, as mitocôndrias são muito interessantes, e principalmente por essa origem, né, da endossimbiose, né? Mas tem mais surpresas. Né? Essa senhora aqui, Rebecca Kahn e seus colegas, né, elas publicaram um artigo em 1987 na Nature, falando da evolução humana e do DNA mitocondrial. Né? Em que elas mostram o DNA mitocondrial, ele é mais suscetível a mutações do que o DNA nuclear, porque ele é menos protegido e também porque ele está muito próximo ali da cadeia respiratória e sofre influências que eu vou falar já, né? De algumas coisas que podem modificar. Né? Então, ele sofre uma taxa de mutação do DNA mitocondrial mais ou menos 10 vezes maior do que do DNA nuclear. Isso é razoavelmente bom, inclusive também pelo fato de que o DNA mitocondrial só passa da mãe para o descendente. Não tem a complicação de juntar com o do pai. Com isso, você pode fazer um acompanhamento da evolução, né, de mãe, né, mãe para filho, de filho para mãe, para neto, e assim vai, examinando o DNA mitocondrial, né, com muito mais precisão, quer dizer, porque o número de mutações é maior, você tem mais dados, né, do que no caso da nuclear. Então, esse grupo da Rebecca Kahn, ele fez essa análise para várias populações europeias, africanas e tudo, chegou à conclusão de que toda a espécie humana vem de um ancestral comum, uma pessoa na África. Certo? A nossa Eva mitocondrial. Né? Eu devo dizer que essa hipótese não é aceita por todo mundo, não. Ainda hoje, é claro, a Rebecca Kahn e seus colegas defendem, né? Mas há gente que acha que não. Tem gente, inclusive, que diz que o ancestral comum nem estava na África, mas a grande maioria das pessoas concordam que estava na África e aceitam essa ideia de que tinha uma Eva mitocondrial. Como é que era o jeito dela? Segundo Rafael, era assim, uma loura, né, bem de olhos claros e tal, mas é mais provável que ela fosse assim, né? Provavelmente.
O que nós vemos, e sendo essa teoria, essa hipótese viável, é que todos nós somos afrodescendentes. Né? Ninguém pode. Os racistas podem não gostar, mas isso é que é verdade. Né? Muito bem, então vamos continuar falando como o efeito, né, a importância das mitocôndrias na sobrevivência das pessoas, no envelhecimento, principalmente. Né? Então, passando agora para o trabalho desse Peter Medawar, relação entre mutações nas mitocôndrias e o envelhecimento. O Peter Medawar é interessante para a gente porque foi o único prêmio Nobel até hoje que nasceu no Brasil. Ele nasceu em Petrópolis, de pai brasileiro com mãe inglesa. Mas, com 15 anos, ele foi para a Inglaterra e adotou mesmo só a nacionalidade inglesa. Quer dizer, nós perdemos a possibilidade de ter um brasileiro com Nobel, mas tudo bem. No trabalho dele, que ele ganhou o prêmio Nobel em 1960, ele faz uma análise comparando a taxa metabólica, que é a energia que uma pessoa gasta, né, mesmo no estado de repouso, né, por unidade de massa e por dia, né, com o tempo de vida, né, em anos, tá certo? Cada pontinho desse aqui é uma espécie. Nós temos aqui essa linha tracejada, são os mamíferos. E essa linha cheia são as aves. As aves, normalmente, como isso aqui é uma escala logarítmica, elas vivem bem mais do que os mamíferos. Uma ave que tem a mesma massa de um mamífero, por exemplo, um pombo, que tem mais ou menos a massa de um rato. O rato vive da ordem de 2, 3 anos, como nós vimos lá nas curvas de Goppets, né? Já o pombo vive de 20 a 30, quer dizer, né, pelo menos 10 vezes mais, pelo menos 10 vezes mais do que o rato. Isso é verdade para qualquer mamífero em relação a qualquer ave. Né? Sempre a ave de mesmo peso vive mais. E o que é interessante é o seguinte: quanto maior a taxa metabólica, tá certo? Menor o tempo de vida. Tá certo? Os ratos aqui ficam por aqui, né? Vivem pouco porque tem uma taxa metabólica muito alta. Tá certo? Já aqui, do outro lado, ficam os elefantes, né? Que tem uma massa grande, né? Aí tem uma taxa metabólica baixa e vive muito mais, né, do que. Então, essa curva aqui é uma curva bem interessante porque é bem ajustada. Né? E a mesma coisa vale para os pássaros também. Né? Deve ter, portanto, uma relação, alguma coisa que explique o que acontece aí, né? Porque um gráfico como esse não pode surgir, né, do nada, ele deve ter uma explicação. Outra coisa que é interessante é o seguinte, que além da questão da taxa metabólica, né, que aumenta, né, a expectativa de vida, né, no caso aí, se diminuindo a taxa metabólica, você aumenta a expectativa de vida. Também a tecnologia parece que pode ter contribuído para ter uma expectativa de vida maior, segundo essas duas nossas cientistas aqui, né, a Carolina e a Suzana, né, que elas têm um trabalho que mostra que o cozimento dos alimentos contribuiu para aumentar o número de neurônios na espécie humana. Né? Significa o seguinte, influi na taxa metabólica, porque se você come um alimento cozido, tem muito menos problema de metabolizado do que se for comer cru. Então, você tem, portanto, facilidade de utilizar a energia produzida pelas mitocôndrias, no caso, né, para outras coisas, né, inclusive até para escrever romance, se você quiser. Muito bem. Então,
eu passo adiante e falo agora sobre outra coisa que é relacionada com a influência, né, dos genes na taxa de vida, com o trabalho desse camarada chamado George Williams, em 57, que ele mostrou que existem genes que têm um comportamento diferente na juventude e na idade, na velhice. Né? Alguns genes, por exemplo, podem ser muito bom na juventude e, portanto, ajudar as pessoas que têm esse gene a produzir mais descendentes, mas que, quando chega na velhice, ele pode ser muito maléfico. Ele chamou isso de pleiotropia antagonista. Né? Tem um antagonismo entre o comportamento dos genes antes e depois. Né? E é engraçado que aqui em Fortaleza tem esse grupo aqui, que eu mostrei aqui nessa fotografia, que detectou um caso como esse, que acontece aqui na favela do Papoco, que é uma favela que tem aqui perto do campus da Universidade Federal. Né? E tem lá, como a favela do Papoco, as condições de higiene sanitária não são lá muito boas, as crianças sofrem muito problema de diarreia. E os pesquisadores aqui, né, liderados aqui pelo professor Aldo, que é esse que está aqui de branco, descobriram que algumas crianças que têm, todo mundo tem esse gene APOE, APOE ou APOE, não sei, né? Todo mundo tem, mas algumas pessoas, algumas crianças lá têm essa mutação que é o APOE4. Né? E eles viram que as crianças que têm essa mutação, elas são mais resistentes aos problemas da diarreia. E não só isso, elas até têm melhora na cognição, aprendem com mais facilidade. Quer dizer, como diz a dona Fifi, pense no genes legal, esse APOE4. Né? Só que tem um problema. Quando as pessoas que têm o APOE4 ficam velhas, elas têm mais propensão para ter certas doenças muito ruins, como o Parkinson, o Alzheimer e outras. Né? Pense, portanto, num gene sacana. Né? Quer dizer, ele muda, né, de personalidade, né, com o tempo, e o pior é que ele, como ele é bom na juventude, ele, não sei se pior ou melhor, né, ele se espalha mais, né, porque as pessoas que têm mais descendentes. Né? Bom, o nosso problema é querer virar pássaro. Por quê? Porque pássaro vive muito. Pássaro vive mais do que mamífero, né? Mais tempo do que os animais do mesmo peso. Né? Essa fotografia ficou famosa. Esse rapaz aqui, senhor Jorge Dunnett, era um ornitologista. E, em 1952, ele capturou aqui uma gaivotinha, chama pulmar, né? Um tipo de gaivota. E ele pôs um anelzinho na patinha da gaivota, né? Que ele, 30 anos depois, ele encontrou a mesma gaivota. Estava lá com o mesmo anelzinho. Olha como é que ele ficou 30 anos depois. E olha a gaivota. Né? A gaivota está, né, parecia que não passou o tempo para ela. Né? Então, realmente, seria interessante se a gente conseguisse esse milagre de ser como os pássaros. Né? Não é muito fácil, não. Nós não temos essa facilidade, não. O que a gente pode fazer, né? Para viver mais tempo, um pouco mais? Né? Bom, existem vários possíveis relógios biológicos. Né? Eu citei aqui 4 tipos de relógios biológicos, né? que são, provavelmente são ligados ao nosso tempo de vida e ao nosso processo de envelhecimento. Né? São os genes, que eu já falei até um pouco, tanto os nucleares como os mitocondriais, a taxa metabólica, que, como eu mostrei lá com o trabalho do Peter Medawar, né?
os telômeros, que eu vou falar agora, daqui a pouco, e os processos epigenéticos, né? Então, vamos começar aqui com os genes nucleares e mitocondriais, né? É um fato, né, verificado que realmente as mutações, tanto no DNA do núcleo como no DNA da mitocôndria, elas vão se acumulando à medida que a gente envelhece, né? Se essas mutações são deletérias, e o pior é que, em geral, mutação é deletéria, né? Como eu falei, só o Wolverine é que tem uma mutação que permite com que as células dele se regenerem autonomamente. Nós não temos, infelizmente, esse tipo de mutação e eu acho que ela nem existe, né? Agora, acontece que todas essas mutações, tanto no DNA como no outro, elas estão presentes em todas as espécies. Todas as espécies envelhecem. O que muda é o timing, né? É o fator tempo. Existe o mesmo gene que faz o rato, né, envelhecer e morrer com 2 ou 3 anos, também faz a gente envelhecer, só que a gente envelhece com 80 anos. Não é, né? A gente não, a atuação do gene é muito mais lenta no nosso caso do que no caso, por exemplo, de animais que têm uma taxa metabólica diferente, como o rato, né? Outra coisa é que essas eliminações de células, né, a apoptose, né, e todo esse problema, elas também aumentam com a idade e podem ser prejudiciais. Eu gostaria, por exemplo, de saber qual é o mecanismo que faz isso daí acontecer, porque se é possível ter alguma forma de modificar isso. Talvez não seja muito recomendável, porque o fato de que as células são eliminadas é importante. Como eu falei, por exemplo, há todo tempo as células cancerosas estão sendo eliminadas no nosso organismo. Se a gente conseguir um jeito de evitar a eliminação de células, pode ser que a incidência de câncer passe a ser gigantesca. Então, talvez não seja tão vantajoso como se poderia pensar, né? A outra possibilidade aqui, no caso de relógios biológicos, seria a taxa metabólica. E, como eu falei, essa figura estou até reproduzindo aqui, né, da mitocôndria, porque aqui nós temos as cadeias respiratórias que ficam na membrana das mitocôndrias, que produzem o ATP, né, os frasquinhos de energia, mas só que eventualmente, pode acontecer que haja um desencontro na cadeia respiratória e o ATP não é produzido e os elétrons que eram utilizados para a produção do ATP, né, no processo de produção do ATP, porque na realidade eles fazem isso indiretamente, né, esses elétrons não têm para onde ir e vão se ligar a moléculas como, por exemplo, de oxigênio e outras que estão ali por perto, e formam o que se chama radicais livres. O radical livre ele é muito deletério, realmente. Se ele se soltar pelo meio da célula, ele sai causando muito dano, né? Então, é possível que os radicais livres estejam realmente ligados ao processo de envelhecimento, né? Com a velhice, né, o funcionamento da cadeia respiratória não seria tão ajustadinho como é quando a pessoa é jovem e, portanto, aumenta a produção de radicais livres. Sendo assim, esses radicais livres poderiam causar problema. Foi, se eu não me engano, na década de 70, 80, um cidadão, como eu não esqueço o nome dele agora, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui o nome dele. Tem, Denham Hartmann. Ele disse o seguinte: se realmente os radicais livres são responsáveis pelo envelhecimento, vamos tentar controlar os radicais livres. E uma forma de controlar os radicais livres é usar antioxidantes. Porque um radical livre, você tem um elétron a mais, você arranja uma forma de roubar esse elétron, você se livra do radical livre, né? O antioxidante faz isso.
Então, esse trabalho ficou famoso porque a indústria farmacêutica aproveitou, começou a produzir um monte de tipo de droga, que seriam antioxidantes, né? Prometendo, se você toma esse tipo de coisa, você vai ter uma vida prolongada. Só que não é bem, infelizmente, não é bem assim, porque, primeiro, que ninguém sabe se é bom acabar com radicais livres. Segundo, porque já está mostrado, foi demonstrado que um antioxidante que você toma por via oral, ele não acaba com radical livre nenhum. Ele simplesmente é eliminado pelo organismo, né? Os antioxidantes que nós precisamos, o próprio nosso próximo organismo já produz, não precisa de você tomar. Se você quiser tomar, pode até servir como um complemento, né, alimentar, mas não serve para prolongar a vida de ninguém. E outra coisa que realmente é que o rato, por exemplo, tem muito mais antioxidante do que as aves, né? Quer dizer, então não é falta de antioxidante, né? Realmente é outro problema. E realmente não vale a pena tentar eliminar radical livre, porque o radical livre tem funções importantes, né, no funcionamento da mitocôndria e da célula, né? Muito bem, então vamos passar para outro tipo de possível relógio biológico, são os telômeros, né? Aí, lá aqui no meio do século XX, não sei exatamente, quando esse Leonard Hayflick, ele sugeriu que as nossas células têm um tempo de vida pré-determinado. Elas se reproduzem em um número finito de vezes. Quando chega num certo número, ela simplesmente é eliminada. Ocorre a apoptose e ela é eliminada. Isso é o chamado limite de Hayflick, né? Por que elas fazem isso? Bom, é um caso a examinar, tem várias hipóteses que não interessam para a gente. Agora, uma coisa interessante que é a seguinte, é que o tempo de vida das células, né, que essa australiana, vejamos aí, outra mulher cientista, né, um talibã, se for ver essa minha palestra, vai ficar furioso. Olha bem, a Elizabeth Blackburn descobriu que tem uma relação entre o tempo de vida das células e o comprimento dos telômeros. Os telômeros são essas pontinhas vermelhas, essa cor aqui, evidentemente, é artificial, né? Que tem nos cromossomos, né? É como aquela ponta que tem no cadastro de sapato, né? Que é aquela ponta de metal ou de plástico, que é para evitar que o cadastro se desfie. O telômero evita que o cromossomo se desfie, né? Então, ela descobriu que o comprimento dos telômeros marca o tempo de vida da célula, serve, portanto, de relógio biológico, né? Ela ganhou o Nobel de Fisiologia e Medicina em 2009 por esse trabalho. Aí só o problema se você não tem controle do tamanho dos telômeros, infelizmente, né? Se tivesse, pode ser que no futuro isso aconteça, mas é um excelente relógio biológico, o comprimento dos telômeros. Essa aqui é bem novidade, é coisa que está sendo ainda em plena pesquisa. O Stephen Howard, ele é um alemão que trabalha nos Estados Unidos, mora lá há muito tempo, né? E se interessa por esses chamados processos epigenéticos. O que é um processo epigenético? É um processo que está relacionado com o DNA, portanto, com genes, né? Só que ele não participa da codificação, ele não interfere na codificação, mas interfere no processo. Quer dizer, como o DNA, quando o DNA, por exemplo, manda instruções para formar tais e tais proteínas, ele pode dar alguma modificação nesse processo da produção da proteína, embora ele não atue na parte de código, mas ele atua na parte de execução, vamos dizer assim. Um processo epigenético que o Howard estudou foi esse de metilação.
É um processo em que o radical metil, CH3, se liga ao DNA. Né? E ele descobriu uma coisa interessante, que a metilação está correlacionada com a idade do portador do DNA. E tem uma forma de você, sabendo a taxa de metilação, você sabe a idade, pelo menos, da célula, né? Da célula, no caso. A idade biológica, portanto, está relacionada com a idade cronológica. A idade cronológica é medida no tempo e a idade biológica seria medida pela taxa de metilação, por exemplo. Né? E elas têm relação. Por exemplo, ele pegou 300 e tantos células diferentes do corpo, faz lá um algoritmo, ele fez um algoritmo, e a correlação é muito boa entre a idade biológica e a idade cronológica. Quando ele mandou o artigo, né, com esse resultado, o referi não acreditou. É 95% que ele estava dizendo de correlação. O referi disse que era exagero, não aceitou. Aí o que ele fez? Ele pegou o algoritmo dele e botou na rede, disponibilizou para quem quisesse usar. Quem usou achou taxa de correlação até maior. Né? Tem uns holandeses que acharam 98%, 99% de correlação. Quer dizer, provando que o algoritmo dele está correto. Né? É um método muito interessante, pode ser, inclusive, usado para determinar idade de vítimas e agressores no crime, porque você, mesmo a pessoa estando morta, você pode fazer a medida da taxa de metilação, né? E saber qual era a idade, né, ou da vítima ou do agressor, no caso. Né? Agora, tem uma coisa realmente interessante aí, que é a seguinte, é que se realmente parece que é verdade, né, que a taxa de metilação é um poderoso relógio biológico, será que tem como a gente mexer nele, no relógio? Por exemplo, parar o ponteiro? Né? Talvez seja possível, porque a metilação é um processo reversível. Ela pode aumentar e pode diminuir, tá certo? Se a gente soubesse como fazer isso, era possível, talvez, de você até atrasar o relógio biológico, né? O que seria muito interessante. Mas isso, evidentemente, ainda não foi feito. Né? Isso é um caso de pesquisa ainda em andamento, né? E está muita gente trabalhando nisso daí, e vale a pena se manter atento para ver o que vai dar todo esse tipo de coisa. Então, todos esses processos aí, né, estão objeto de pesquisa hoje em dia. Né? Tudo bem, então vamos supor que isso, né, realmente seja tenha progresso, né, todas essas pesquisas, e eventualmente a gente possa ter algum controle na nossa taxa de envelhecimento. Não sei se a gente vai ter controle no linear, aquele linear lá da curva de Goppert, né? Mas poderíamos ter, pelo menos, no aumento da vida média, ou melhor ainda também, se a gente fosse que nem os pássaros, né? Que vive bastante e, enquanto vive, tem muita saúde. Né? Ser mais ou menos como os elfos do Senhor dos Anéis, né? Que não envelhece. De repente, puf, cai morto. Né? Mas, ao longo de todo o processo de envelhecimento é adiado ou talvez até eliminado. Isso seria interessante. Mas interessante para nós, como indivíduos. Mas será que é interessante para a espécie? E também, será que é interessante para a sociedade? Aí a gente tem que perguntar para os demógrafos. Né? O demógrafo é que mede, né, como é que a população evolui, né, assim, tamanho, né, e qualidade, etc. Aqui nós temos a curva do aumento da população brasileira nos últimos anos, a partir de 1950, e aqui projetada até 2080. O que eles dizem é que essa população vai chegar aqui no máximo aqui por volta de 2040 e depois vai estacionar, talvez até diminuir um pouco. Por que isso vai acontecer? Por causa da taxa de fertilidade das nossas brasileiras. Né?
Em 1955, uma brasileira tinha, em média, seis filhos. Hoje, ela tem menos de 2, 1,7 por aí. Parece que vai continuar assim até 2100, segundo os demógrafos, né? Isso é bom? É bom para a mulher, por exemplo. Para as mulheres, né, é bom porque elas, né, tendo menos filhos, elas podem ter uma vida muito mais ativa. E realmente isso que aconteceu. A partir do tempo em que o controle de natalidade passou a ser uma coisa simples, segura, barata e ao alcance de todo mundo, né, essa taxa caiu radicalmente. Olha aí, você vê pela curva, né? E está se mantendo aí mais ou menos constante, né? E as mulheres tiveram, portanto, a possibilidade de trabalhar fora, de estudar, né? De se formar, de virar cientista, enfim, né? Melhorou muito para elas e, portanto, melhorou para a sociedade como um todo, né? Agora, tem um problema que é o envelhecimento da população, né? Realmente, fazendo isso, a população tende a ficar mais velha. Se isso é ruim, o pessoal que se preocupa com a reforma da Previdência, por exemplo, né, realmente se preocupa, porque de repente você pode ter um monte de velho, né, ganhando aposentadoria sem produzir nada, né, vai estourar o orçamento da Previdência e a coisa, né, pode degringolar, né? Só que a gente tem exemplos, né, de países, né, em que já estão nessa taxa baixíssima né, de fertilidade e, portanto, já tem uma população que está estacionada há muitos anos e vive muito bem. São os países escandinavos e, hoje em dia, alguns países asiáticos. Portanto, não é problema de tamanho da população. Nós aqui, inclusive, no Brasil, nós somos privilegiados, porque se a nossa população vai estacionar por volta de 250 milhões, como está nessa curva, nós vamos ter muito espaço sobrando aqui para, né, a gente viver muito bem, sem destruir, né, a natureza, nem nada. Nós teríamos uma possibilidade. Qual é a condição para fazer isso? Aí nós entramos na área dos políticos. E aí o problema não é mais meu. Eu já estou lá na ladeira da curva de Gompertz, né? Não tenho muita mais responsabilidade, mas vocês, jovens, é que vão ter a responsabilidade de fazer essa condição que nós temos aí ser uma condição positiva. E quando é que vocês podem fazer isso? É quando vocês forem apertar os botõezinhos da nossa maravilhosa urna eletrônica. Cabe, portanto, a vocês. Bom, e com isso eu acabo aqui a minha palestra. Eu agradeço a todos vocês que assistiram pela atenção. Somos nós que agradecemos, professor José Evangelista, e como retribuição eu vou pedir a todos que nesse momento liguem seus microfones e, se quiserem, suas câmeras, para uma salva de palmas pela sua brilhante exposição. É isso aí, professor. Agora nós vamos passar para as perguntas. Já temos aqui algumas perguntas. Quantas pessoas se animam aí para as perguntas? Deixa eu lhe dar um panorama aqui da sua audiência, né? Nós tivemos aí da ordem de, né, mais de 50 pessoas, de norte a sul, leste a oeste aqui do Brasil, né, dos estados do Amapá, Pará, Tocantins, Bahia, Ceará, claro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Se algum não está incluído aqui, escreva no chat que é para eu poder registrar. Obviamente, né, que o seminário aqui é organizado pelo Centro de Ciência e Tecnologia da UFPA, muita gente da UFPA, alunos de graduação, pós-graduação, técnicos, professores, como, por exemplo, os professores Danilo Alves, o Igor Coimbra, o Jorge Cassimeiras, o Newton Barbosa Neto, que fez a graduação na Universidade Federal do Ceará e estava assistindo a gente lá do Alabama, nos Estados Unidos, né?
o professor Sancleiton Moreira, seu velho conhecido, e Valdomiro Pascoal Júnior. Além de Belém, obviamente, não é? Temos também Pará é Grande, né? Então, pessoas de várias cidades, como Ananindeua, Capanema, Capitão Poço, Salinópolis. Tivemos não só professores da UFPA, mas também professores da UFRA, como é o caso do João Reis Júnior, que está assistindo a gente de Capanema, da Secretaria de Educação, então, vários professores aí do ensino médio, no Pará, como Jair Amaral, Jerônimo Moraes, e estudantes de graduação, pós-graduação, pós-docs, professores de universidades e institutos distribuídos aí pelo Brasil, como uma pessoa que deve estar muito próximo de você aí, o André Alto Moreira, né? A Angelisa Klebs, que está participando de Santa Catarina, no Instituto Federal Catarinense, o Carlos Alberto Almeida, nosso querido aí, também do Ceará, o Hans Hermann, né? Jorge Salles, participando de Ilhéus, na Bahia, o Marcelo Siqueira, do Amapá, a Nádia Magalhães, da Unifesp, e o professor Paulo Murilo de Oliveira, de Niterói, que inclusive tem já uma pergunta aqui registrada. Paulo Murilo. É isso aí. Então, eu vou começar aí. Me perdoe aqueles que eu não citei, mas também, né, se citasse todo mundo, ficaria, né, muito longo. Vamos logo para as perguntas, né? Então, teve uma pergunta aqui, meio apimentada aí, que eu vou passar para o senhor. É do Ednilson. Ednilson, você está na sala? Quer se apresentar e fazer você mesmo a pergunta? Bom, se não, às vezes a pessoa está sem microfone. Ele perguntou sobre o cruzamento genético de espécies, professor. Poderia ser solução? E como é que... O que o senhor tem para falar para o Ednilson? Espécies diferentes? Isso aí. Já existe, né, em alguns casos, né, que dá como resultado seres estéreis, né, normalmente, né? Bom, eu sei muito pouco sobre isso, na verdade, né? O que eu sei é o seguinte: o sexo, a existência de sexo, já é um produto da endossimbiose, né? E das mitocôndrias, né? Porque antes todas as bactérias se reproduzem por divisão celular mesmo, não usa sexo, né? Mas quando passaram a ser células eucarióticas e seres multicelulares, né? Aí surgiu o sexo, que é outro tipo de divisão em que, né, uma célula se acopla com outra, né, de uma forma diferente, né? Então, você tem uma forma diferente de produzir descendentes, né? Isso, hoje em dia, praticamente todo mundo sabe que foi feito por causa da endossimbiose, né? O próprio sexo, portanto, a existência desse fenômeno é ligada a isso. Mas aí é um assunto muito, né, vasto, né? Interessante, é claro, mas não vem o caso. Eu acho que a natureza protege contra isso. Você vê que são poucos os casos, né, de espécies diferentes produzirem descendentes, e quando produzem, normalmente esses descendentes são estéreis. Perfeito. Obrigado, Edinaldo, pela sua pergunta. Obrigado, professor Dedé, por sua resposta. O senhor Paulo Murilo tem uma pergunta. Senhor Paulo, Murilinho, por favor, ligue seu microfone e... Já liguei. Eu gostei muito da sua palestra, Evangelista. Realmente é muito interessante. Eu andei trabalhando nesse assunto aí e você disse que os físicos não conseguem reproduzir a lei de Gompert. Isso é mentira. Você conhece o modelo do Tadeu Pena, lá da Fluminense? Não. Pois ele reproduz eu li umas coisas do Tadeu, eu me lembro. Pois mas tem um modelo que ele fez que, na verdade, a ideia não é dele, a ideia é do Williams, que você citou aí, e do Medawar. Mas ele colocou isso num modelo computacional e reproduz a lei de Gompert perfeitamente. Que bom. Pois é. Eu posso até te mandar uma referência se você quiser. Quero, sim. Claro, tá bom. Claro. Beleza.
Não, eu estava, evidentemente, foi uma brincadeira que eu fiz com os físicos, mas eu sei, inclusive, as contribuições do pessoal que trabalha com, né, sistemas, né, não lineares, né, com aquela história de emergência, né, enfim, tem muita coisa de física, evidentemente, né, relacionada não só com a evolução, né, no tempo eu vi, por exemplo, alguns trabalhos do Pierre Bach, né, junto com como é o nome daquele biólogo canadense, eu esqueço agora, mas tem um trabalho muito importantes aí. Né? Isso é, claro, é brincadeira. Né? Eu sou físico, né? Eu posso brincar com os físicos. Bom, de qualquer maneira, parabéns pelo seu seminário, adorei, achei ótimo. Obrigado, é um prazer ter você aí como meu ouvinte. É isso aí, muito obrigado, professor Murilinho, muito obrigado, professor Dedé, pela sua resposta. O professor Sam Clayton quer se manifestar. Sam Clayton, se você estiver aí, ligue o microfone e a câmera e o palco é seu. Ok. Dedé, foi um prazer grande, né, assistir o seu seminário, mas, sobretudo, lhe rever ainda ativo, né? Você foi meu professor lá na UFC, temos trabalhos publicados junto, né, do início da minha vida profissional. Então, realmente, é até emocionante esse encontro aqui, né? Ver que você está bem, que está trabalhando. Sei que você estava na seara da ciência já há um tempo, mas é muito legal. Foi assim, realmente, ver também outras pessoas, o Carlos Alberto, vi o Valmir, que aí na audiência, não sei se ele ainda está, não é? Acho que o Eliomar também estava presente, se não me falha a memória, eu achei uma pessoa muito parecida com ele. Eu vi o Eliomar. Né? Então, foi muito legal essa coisa. Com relação à sua palestra, eu estava aqui na expectativa de uma grande dica para a gente ficar, viver muitos anos ainda, né? Mas eu fico preocupado que é importante viver com qualidade de vida, né? Como você também falou aí. A minha pergunta para a sua palestra é o seguinte: dizem que o vinho é uma coisa que dá longevidade, porque tem antioxidante, resveratrol e flavonoides, né? O que você acha que isso tem fundamento? Tem um paradoxo do vinho, né, que é do paradoxo francês, que fala que os franceses vivem muito porque tomam bastante vinho. Isso tem fundamento científico ou não? Pelo que eu li, não. Aquela história dos antioxidantes, né? Se você quer tomar vinho, tome e deve, né? Porque é uma coisa muito agradável, mas a possibilidade de aumentar a nossa vida, tempo de vida, é muito pequena, porque se você... Eles fizeram alguns experimentos com o resveratrol, com rato, né? E o rato, que vive muito pouco, né? Eles davam, não sei qual é a dosagem, e aumentavam, sei lá, 20%, 30% a taxa de vida do rato. Só que, se você for converter pelo peso, você vai ter que tomar umas 10 garrafas de vinho por dia, né? Para ter a mesma quantidade de resveratrol que aí você vai morrer de cirrose, né? Então, não adianta muito, né? Esse negócio de aumentar a longevidade, isso um camarada, como é o nome dele? Ele é Larry Page, ele é um dos donos, dos fundadores do Google. É claro, portanto, um super, ultra bilionário, né? Esses caras se preocupam muito, mais até do que nós, né, com o envelhecimento. E como ele tem dinheiro, ele fez um instituto de pesquisa exatamente para pesquisar, né, esse processo de envelhecimento. Uma das pessoas que ele contratou logo foi uma cientista, que eu agora não esqueço o nome, que conseguiu aumentar bastante o tempo de vida da C. elegans, essa, né, lombriguinha que a gente, né, conhece, mexendo numa letra ou duas letras, não sei o que, num gene da lombriguinha. Né? Então, ela ficou famosa com esse negócio aí, né, claro. E ela foi uma das pessoas que o Larry Page contratou, inclui vários outros, né? Gente de toda a área, inclusive da área de computação, que é a área, né, dele. Né?
E começaram a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e era um negócio muito secreto, ninguém sabia o que eles estavam fazendo, até que fechou. A empresa acabou fechando, né? Aí os jornalistas foram saber, e aí, como é? Estavam estudando esse negócio. Aí um dos, né, os cientistas que estavam, né, faziam parte do grupo disse, olha, o que nós descobrimos é o seguinte, se você não quiser morrer cedo, você não fume, nem vá para a guerra. Fora isso, a gente não sabe muita coisa, não. Então, a empresa do Larry Page sofreu a apoptose. Cara, é foda. Um grande prazer lhe ver, viu? A todos. Obrigado, Cleiton. Prazer falar com você. Obrigado, Sr. Cleiton. Obrigado, professor Zé Evangelista, pela sua resposta. Vamos em frente, temos aqui algumas manifestações no chat, né? O professor Danilo Alves, aqui da UFPA, parabéns, professor José, excelente palestra, né? Muitas palmas. O Newton Barbosa, lá dos Estados Unidos, né? Obrigado, professor, pela palestra. A Selma Santos, que está acompanhando a gente, parabéns, professor, excelente. O Jorge Henrique Salles, de Ilhéus, na Bahia, parabéns, professor. A Nádia, da Unifesp, ótima palestra, professor, cumprimentos de Diadema. O Jerônimo Levi, professor aqui da Secretaria de Educação, dá os parabéns também. A Onda Quântica, que vai já falar aqui para a gente, ela vai dizer qual é o nome dela, também se manifestou, fantástico. O Carlos Alberto Almeida. Meu colega. Carlos Alberto, você quer falar? Fique à vontade. Pronto, rapaz. Muito obrigado, Crispino. Dedé, um prazer e uma alegria enorme revê-lo depois dessa pandemia que ainda não acabou, né, rapaz? Só para falar para você da saudade das nossas conversas na velha cantina da física. Sempre aprendi muitas coisas nessas conversas. Dedé, eu gostei muito da palestra. Como sempre, não me surpreendeu o seu belíssimo tom de humor, né? E o teu didatismo, né? Toda palestra do Dedé tem esse charme, né? De ser simples, mas didática e bem-humorada, né? Então, mas, Dedé, só a respeito desses telêmeros, né, rapaz? Eu sempre achei telômeros, né? Telômeros. Esses telômeros. Eles parecem mesmo ter uma importância muito grande, né, na degeneração das células, porque eles vão realmente encurtando e a célula, ou seja, a reprodução das células vai ficando cada vez mais difícil, né? Me parece, modestamente, que é por aí que as coisas vão, né? Mas em que ponto está o estudo? Será que tem como reverter esse encurtamento dos telêmeros? Como é que está isso, Dedé? Olha, eu não tenho acompanhado muito, né, a pesquisa nisso aí, então as minhas informações são meio antigas. Mas tem um problema que é o seguinte, você mexer em genoma não é uma coisa simples, porque você pode, né, produzir um efeito colateral, né, extremamente grave, tá certo? E que, né, você não pode prever, necessariamente, porque nós sabemos que genes é uma coisa que ninguém entende ainda direito, né, porque já está, claro, muito progresso, mas há quem diga que o que nós sabemos ainda não chega nem a 1% do que precisamos saber, né? Então, é possível, muita gente espera que, porque é um fato que o telômero é um relógio biológico. Isso aí é fora de dúvida, já está mais do que comprovado, já tem muito artigo publicado. Agora, se você pode influenciar isso daí, eu acho que vai demorar um bocado, viu, Carlos Alberto? Porque é um negócio, para começar história, perigoso, né? Mexer em genoma, né? E de efeitos imprevisíveis, né? Eu não acompanho todos os trabalhos, porque, né, primeiro, não é da minha área. Né? Isso aí eu sou tão leigo quanto qualquer né, qualquer físico. Né? De formas que eu não sei se houve, ultimamente, mas provavelmente não, porque quando há alguma coisa assim mais impactante, todo mundo sabe. Né? Verdade.
Obrigado, Dedé. Um grande abraço. Obrigado também. Obrigado, Carlos Alberto. Obrigado, professor Dedé. Vamos em frente. Aqui o Durval Barbosa escreveu excelente palestra. Parabéns e muito obrigado, professor José Moreira. O Ednilson agradeceu inclusive sua resposta. O professor Valdomiro Pascoal, aqui da UFPA, parabéns, excelente webinário. O professor Valmir Vieira escreveu ótima palestra, Dedé. E a onda quântica, acho que chegou a hora, ela levantou a mão, ela disse para ela o nome dela, né? E se manifeste, por favor, sua vez. Boa noite a todos. Gratidão, professor, adorei a sua palestra, achei sensacional tudo, inclusive o senhor falando, não vamos dizer mal, né? Mas, assim, falando algumas coisas dos físicos, que realmente é verdade, eu estudo física, eu sou licenciada da Estácio de Sá, eu sou uma estudiosa do professor Elaiel, gosto muito do professor José Abdala Elaiel Neto, eu acredito que vocês o conheçam muito bem, né? E sou muito amiga dele também. E eu tinha uma questão para lhe fazer. Eu sempre, eu não estudo biologia, muito pouco, né? Mas eu sempre tive uma curiosidade em relação à apoptose, né? Ou apoptose. Por que ela acontece? Existe alguma equação que diga, que ensine a uma célula que ela deve findar? Só faltou você falar o seu nome. Meu nome é Selva, desculpe. Selva Salerno. Pronto, professor. Pronto, é uma pergunta interessante, porque realmente uma coisa que é muito estudada, né? O processo é importante, é muito estudado, né? E ainda tem muito a ser pesquisado, né? Tem aquele limite daquele camarada do Reflix, né? Que diz que é o número de divisões celulares é pré-determinado, né? Quando chega num certo número, num certo ponto, a própria célula ela se encarrega de ser eliminada, né? Quer dizer, é uma coisa inclusive interna, né? É um sinal interno que é dado inclusive pelos radicais livres, né? Quando chega na hora certa, esse mecanismo ainda ninguém sabe qual é, pelo menos eu, né? Não vi em lugar nenhum ninguém descrevendo, né? Na mitocôndria, de repente os radicais livres, né? Explodem, né? E a própria célula se elimina, né? É o fenômeno da apoptose. Quer dizer, é uma coisa interna dela. Sim. Que eu saiba, ninguém tem uma explicação, né, para isso, a não ser, evidentemente, como dizia lá o August Weismann, né, abrir lugar para os outros, né? Porque não tem nenhuma coisa que justifique, né, do ponto de vista uma célula se suicidar, né? E isso acontece todo tempo dentro do nosso organismo, né? E com isso, como essas coisas ficam mais recorrentes com a idade, né? Acaba que o próprio organismo termina sendo eliminado também, né? Eu confesso que não sei responder a sua pergunta, né? Eu já procurei essa informação, não consegui achar, quem sabe, né, um campo para a ciência também investigar isso, né? Esse é seu apelido, onda quântica, você gosta de estudar onda quântica? A mecânica quântica? Eu estudo física, né? Estudo física, eu sou estudante, né? De licenciatura em física, né? Se Deus quiser, eu me formo ano que vem. E gosto muito da física moderna, né? E aí eu criei um canal. Nesse canal eu trago vários professores, eu trago vários médicos, inclusive, onde a gente fala bastante sobre essa questão da quântica e outras coisas. Mas eu sou do H cortado, tá? Como diz o professor Elaiel, eu sou do H cortado, tá? Tudo que a gente fala é em relação mesmo à ciência. Meus parabéns. Gratidão, parabéns para o senhor. Muito sucesso. Gratidão a todos. Obrigado, então, Selma, pela sua pergunta. Obrigado, professor Dedé, pela sua resposta. Vamos em frente. Temos aqui uma pergunta da Amanda. Amanda, você quer ligar o seu microfone e fazer sua pergunta? Se eu me lembro bem, ela é estudante aqui da Universidade Federal do Pará, do curso de Física.
Posso ligar, sim. Boa noite, professor. Prazer. Enfim, parabéns pela palestra. Professor, eu gostaria de saber se o senhor conhece alguma causa ou explicação da longevidade dos povos asiáticos, né? Porque a gente sabe que eles, se eu não me engano, são os que têm a faixa etária de envelhecimento, né? Envelhecimento da população com maior índice. Então, qual é a causa? O que explica? São genes? Se o senhor sabe alguma coisa a respeito disso. Boa pergunta. Na realidade, tem até estudo feito com alguns japoneses, né? Eles fizeram estudaram o genoma desses japoneses, que são, eles chamam de supercentenários. Eles passam de 100 anos, alguns até passam de 110 anos, né? Para saber qual é a diferença. Não é que eles descobriram, e sabe qual é a diferença? É uma letra de um gene. Uma letra, que é diferente do usual das outras pessoas, né? Você vê que, portanto, o peso da genética é muito forte, né? Então, agora, se isso se tem uma relação direta para essa história, né? Porque aí é aquela história, né? Às vezes nem sempre uma correlação significa uma relação de causa e efeito, né? Mas realmente a maioria desses supercentenários japoneses tem essa mutaçãozinha, né? Eu não me lembro agora qual é o gene, na pesquisa que eu li, inclusive tinha até a descrição, né? Provavelmente, a longevidade das pessoas tem um componente genético muito forte, né? É claro que você pode ter a medicina, por exemplo, né, melhora, porque você cuidando da sua saúde, você pode, né, viver mais do que viveria se você levar uma vida desregrada, né? Mas a parte genética é importante e é muito pouco conhecida. Ainda tem muito pouca coisa realmente comprovada nisso daí, principalmente por causa de problemas éticos, né? Você estudar isso daí, você tem que ter, né? Você está mexendo um pouco com coisa muito privada das pessoas, né? De formas que não é ainda um campo que tenha muita informação, não. Mas certamente pode apostar que tem um fator genético muito forte. Obrigado, Entendi. Amanda. Então, desculpa se tem mais uma pergunta relacionada a isso. Já que é genético, sim, existem estudos já, né, fazendo essa possibilidade de codificação genética, enfim, produzir talvez super-humanos, etc. Ou então até mesmo para evitar que os genes de maléficos mesmo, de doenças hereditárias, possam ocorrer nos bebês, né? E aí isso seria uma possibilidade, mas realmente entra nessa questão que o senhor falou, ética, né? A gente vai mexer mas pode também mexer com outras sequências e, enfim, Exatamente, em outros problemas. É arriscado, né? Muito arriscado. E os impedimentos éticos são muito, muito fortes, né? Iria ter uma reação gigantesca e muito natural, né? De você produzir super-homens, super-mulheres, né? Qualquer coisa assim. Para começar a história, quem queria ter acesso a esse tipo de manipulação, né? Enfim, é um campo de pesquisa realmente muito suscetível né, de problemas, né? Agora, realmente, eles continuam porque saber o que acontece, isso é importante. Então, o conhecimento realmente é procurado, né, e, eventualmente, vai ser encontrado muito mais coisa, né? Ok, obrigada, professor. Obrigado, Amanda. Obrigado, professor Dedé. A Solange Gomes Martins, muito obrigado, professor, pela excelente palestra.
Temos mais uma pergunta aqui, talvez a última pergunta, né, que já temos aí 1h40, né, de extensão, do João Vitor Neri, que, se eu estou certo, né, ele é aluno aqui da Universidade Federal do Pará também, do curso de Física. João, você quer fazer a pergunta a você mesmo? Sim, sim. Boa noite. Obrigado pela palestra, foi muito instrutiva. Eu gostei muito dos exemplos que o senhor usou, e um deles que me chamou a atenção, que até me ajudou a formular essa pergunta, que foi o dos elfos, que o senhor disse. Como o senhor falou, né, o problema não é tanto a morte, mas o envelhecimento e desgaste, que a gente tem uma certa fragilidade que a gente vai adquirindo conforme a idade vai passando. Então, tem alguma maneira da gente evitar isso? Por exemplo, a perda de massa muscular que vai ocorrendo com a idade, a diminuição da densidade óssea. O senhor falou daquele gene lá, teria algum caminho, por exemplo, tipo, de ativar ou desativar algum gene? Seria exatamente. É isso que está todo mundo atrás, né? E ainda não foi alcançado, né? Porque a maioria dos resultados que tem até hoje, pelo menos que eu conheço, né? Não sei se tem algum aí muito novo, é que você pode melhorar a qualidade de vida levando uma vida, né, com uma série de cuidados, é claro, fazendo exercício físico, né, se alimentando bem. Existe um componente que hoje em dia é praticamente aceito universalmente, da restrição calórica. O que é isso? Você só deve comer aquilo que for suficiente para você manter a sua taxa metabólica, tá certo? Não evitar a obesidade e também evitar o outro lado, né, que é a magreza exagerada, né? Se você consegue esse equilíbrio, todo mundo já verificou que você consegue melhorar a sua saúde e talvez até a sua longevidade, né? Nos ratinhos, né, quando eles fazem as pesquisas com os ratos, isso é mais do que comprovado. Os ratos que eles fazem com restrição calórica vivem mais do que os ratos que são deixados aí e acabam ficando obesos ou qualquer coisa assim, né? Então, essa é uma técnica, né, aconselhável, né? Não exagerar, né, na picanha, no bacon, esse tipo de coisa assim. Mas tudo isso, inclusive, é uma coisa meio... A ciência, né, principalmente nessa área, ela é muito volúvel, né? O ovo, por exemplo, fica variando, ora é vilão, ora é herói, né? E volta para ser vilão, e aquele negócio ninguém sabe ao certo, né? Mas é assim mesmo, né? Depende, evidentemente, dos resultados das pesquisas, né? Agora, se vai ter realmente alguma forma, né, de... Por exemplo, a maioria desses remédios que você encontra nas farmácias, né, é tudo coisa de pieguice, completamente inócuo, não funciona, né? Ali é gastar dinheiro. É melhor mesmo você ter uma boa alimentação, porque aquilo lá, é claro, se você está querendo um suplemento e tal, aumento muscular, essas coisas, você pode ter um determinado tipo de... Mas é melhor você ir no nutricionista primeiro. Não faça isso simplesmente porque há uma rede social qualquer lhe recomenda. Vá no nutricionista que ele examina, ou ele ou ela, né? Vai fazer as suas medidas e tudo e vai lhe dar uma instrução muito mais, né, de maior categoria. Obrigado, professor. Eu não sei se isso responde a sua pergunta. Sim, ajuda bastante. Obrigado. Obrigado, João Vitor, pela sua pergunta. Obrigado, professor Dedé, pela sua resposta. A Natália também dá os parabéns pelo seminário. E é isso, professor. Acho que a gente vai chegando ao final, não é? Já realmente foi uma grande satisfação, não é? Não só a sua apresentação, mas esse diálogo com o senhor poder responder as perguntas desses nossos participantes aí dos mais diversos locais aí do Brasil. E realmente eu sou muito grato e acredito que todos
todas as dezenas de pessoas que estão aqui, não é, também têm esse mesmo sentimento de gratidão que foi expresso aqui por diversas vezes. Então, eu peço a todos que liguem seus microfones para uma salva de palmas final, liguem também suas câmeras para a gente se despedir com um agradecimento merecido.